Nós estamos aqui, a nossa intenção foi reunir aqui dois objetivos fundamentais. Foi proporcionar um passeio, antes chamavam de caminhada, mas não era isso que a gente queria, era um passeio mesmo, certo? E ao mesmo tempo aproveitar esta oportunidade para, talvez pela primeira vez a sério, começarmos a reivindicar uma coisa que os políticos há muito tempo andam a dizer e a prometer, que é a reabertura da linha. Esta linha de Douro, como já devem saber, foi inaugurada em 1887 e durou 100 anos, fechou exatamente 100 anos depois. Quando ela foi inaugurada em 1887, e isto é curioso referir, Portugal vivia em crise, por visto é todos os anos, não é? Vivia em crise, vivíamos no tempo de Dom Luís, ele ia morrer 2 anos depois, tínhamos saído, como sabem, era a altura do ultimato inglês, da perda de algumas colónias entre Angola e Moçambique, as coisas estavam muito mais. E o Dom Luís também estava quase a falecer, aliás, estava doente e ia morrer pouco tempo depois. E não havia dinheiro, mas tinha havido aquele período da chamada regeneração, e com dinheiros emprestados e sobretudo com investimentos da burguesia do Porto, sobretudo aquela gente ligada aos vinhos, a linha tinha sido de facto construída. E foi inaugurada em setembro de 1887 e, curiosamente, como sabem, do lado espanhol, entre Barca d'Alva e Santo Estevão, depois dali a linha já existia para Salamanca e depois para Madrid, foi construída esta linha. Curiosamente, esta engenharia, a mesma engenharia da linha posterior a partir de Barca d'Alva, é a engenharia portuguesa. E grande parte do investimento mesmo do lado lá de Espanha, até a Freiqueneda, onde existe um espaço de 20, ali de Barca d'Alva a Freiqueneda são cerca de 20 km, existem 20 pontos, 20 túneis, de uma engenharia do ferro da altura dos fins do século XIX, que era do melhor que existia no país. Ora, isto só para relembrar o seguinte: muitas vezes nós pensamos que hoje também estamos em crise, mas é sempre nas crises que os problemas se resolvem. Infelizmente, em todos os países, sobretudo no nosso que está habituado a isto, tem que haver crises para se resolver o problema. Portanto, hoje, quando se diz assim, estamos em crise, agora não se pode fazer nada. Não, agora é que é a altura oportuna para fazer. E lembrar também que a visão dos portugueses da altura, dos fins do século XIX, era uma visão mais integral do desenvolvimento do país, e nomeadamente não tiveram problemas em dizer, então vai-se fazer agora a linha até Barca d'Alva, e hoje parece que reaver aqui a reabertura da linha da Barca d'Alva parece que é uma coisa do outro mundo e não é nada. Por outro lado também, foram as populações daqui, curiosamente, que reivindicavam isto. Estavam-se a fazer construções de linhas por todo lado, linha de caminho de ferro, estava-se no fim da versão industrial, e os portugueses aqui desta zona, da Lousa, de Moncorvo, de Figueira, de Foscoa, também reivindicaram isso. Ela foi inaugurada. Curiosamente, tinha-se construído a ponte internacional do caminho de ferro de Barca d'Alva, os espanhóis tinham feito lado lá, e agora com a engenharia portuguesa, e a curiosidade foi juntar 2 comboios, um espanhol e outro português, em cima da ponte internacional, juntaram os dois, e esta composição, assim um bocado macabra, andou para trás e para a frente como exemplo da união entre Portugal e Espanha, que agora nós também temos. Curiosamente, existe também uma associação do lado espanhol, chamada Todavia, que está mais adiantada do que nós e que está também a tentar fazer a reabertura da linha também do lado de lá. Bom, esta linha foi a linha mais importante, a linha de entrada do Porto, Salamanca, Madrid, era a linha mais importante até 1940, a linha mais importante da ligação à Europa, em mercadorias, passageiros e sobretudo na ligação do centro de Castela e Leão com Leixões. A importância foi tão grande que era por aqui que se fazia a maior parte do transporte de mercadorias, sobretudo. Acontece, e infelizmente é assim... E do minério, e da Guerra Mundial. Sim. Acontece que o investimento, a partir dos anos 50, 60 e sobretudo até entre 1970 e 1980 do século passado, começa-se a fazer um investimento nas rodovias. E como sabem, é estradas por todo lado, investimento na compra de automóveis. Isto fez aumentar o preço da energia, a dependência da energia do exterior e o abandono
constante das linhas. Dos anos 80 do século passado abandonaram cerca de 1.800 km de linha. Acontece que esta sofreu essas consequências. E porquê? Devido à desertificação. Isto é uma bola de neve. Não há gente porque não há desenvolvimento, não há desenvolvimento porque não há gente, e depois acaba por acontecer isto, truncar a via do Douro no Pocinho, e hoje, como não sei se sabem, que hoje estivemos a falar por acaso com o chefe da estação, está inclusivamente em perigo a linha entre Pocinho e Pinhão. Bom, no meio disto tudo, quando em 1987, passado 100 anos, a linha é fechada, de facto, as condições que nós tínhamos aqui são totalmente diferentes das que temos hoje. Não se tinha descoberto, em 1994, 95, descobriram-se as gravuras do Coa. Em 1998, as gravuras do Coa e o Parque Arqueológico foram considerados Património da Humanidade. Hoje a linha percorre, aqui à volta, cerca de 15 km dentro do Parque Arqueológico. Mais tarde descobriram-se no Rio Águeda, que faz fronteira ali adiante, ao pé de Barca d'Alva, novas gravuras, e em ano passado foram consideradas também Património da Humanidade, com uma extensão do Parque Arqueológico. Curiosamente é a linha que faz a ligação entre elas. A construção do museu, se repararam quando vieram para baixo, fica a 750 metros daqui. A navegabilidade do rio, que não era feita e agora está a ser feita. E, de facto, esta linha tem uma influência enorme no seguinte: se os espanhóis, como tudo leva a crer, recuperarem também a linha até lá acima de Santo Estevão, nós temos uma ligação direta a Salamanca, portanto ao centro, lá, digamos assim, de Castelo e Leão, que tem uma população de 2.600.000. A única justificação, digamos assim, mais plausível é a reabertura da linha. Esta linha é fundamental, não só para ligar estes patrimónios que existem já aqui, para fazer o escoamento de mercadorias e passageiros para o centro da Castelo e Leão. E, curiosamente, no ano passado, a Fundação Rei Afonso Henriques, que gera uma fundação de Porto e Coimbra, e Guimarães, em colaboração também com a ACOA e com o Museu, candidataram à Unesco Património da Humanidade a primeira rota turística do mundo de arte entre o Porto e Salamanca. Porto e Salamanca. Portanto, que apanha o património da humanidade do Porto, Guimarães, o Douro Vinheteiro, o Parque Arqueológico do Coa, a Ciega Verde, Las Tuegas e depois mais adiante Salamanca. Tudo isto está em andamento, praticamente estão finalizadas as negociações e, curiosamente, o Parque Arqueológico e esta zona daqui, das chamadas do norte das terras de Ribacoa, portanto, precisamente Pocinho e Barca d'Alva, é a zona que geograficamente, estrategicamente, é que está no centro. E, portanto, nada se justifica, portanto, que a linha não seja reativada. Até aqui, tudo bem. O que nós estamos é cheios de palavras. E nós temos, por experiência própria, todos conhecem por experiência própria, se nós não nos mexermos, ninguém se mexe por nós. E por isso, na sequência deste belíssimo passeio que nós vamos tentar repetir novamente, nós achamos que era oportuno chamar a atenção para isto. Temos todos a ganhar. Agora temos de ter uma consciência disto, é que se não formos nós a puxar por aquilo que é nosso, podem ter a certeza absoluta que fazem de nós uma reserva de índios. O que querem é que nós produzamos energia, produzamos água, produzamos tudo, mas que não vivamos cá, que sem as condições de cá viver. E nós queremos essa vivência. Finalmente, queria dizer também que além de todas estas razões, que podia avançar muito mais, mas eu não estou aqui para chatear muito tempo, podemos avançar também o seguinte: o Douro Vinheteiro, como património da humanidade, vem até ao Pocinho. E não foi incluída esta zona daqui, por estudos de Braga Macedo e outros indivíduos, não foi incluído precisamente porque a linha não estava ativada. Se ela for ativada, ele vai ser. Além disso, como sabem, tem havido plantações de vinhas aqui nesta zona,
Nos últimos anos, já mais de 1000 hectares foram plantados por grandes indivíduos, empresários nacionais que têm plantado aí. Quero dizer que nada se justifica que o Douro, como património da humanidade, não seja incluído também neste espaço para aqui. Eu deixava agora aqui uma moção que foi elaborada, que eu ia ler, e depois punha à votação para depois ser assinada. Eu digo assim: os signatários abaixo assinados, reunidos na Estação Ferroviária do Coa, em 23 de abril de 2011, e proponentes da Constituição da Associação dos Amigos do Conselho de Nova Flores de Coa, decidem aprovar e tornar pública a seguinte moção. A linha de caminho de ferro, construída em finais do século XIX, constituiu até meados do século XX uma das principais vias de comunicação de pessoas e mercadorias entre o Porto de Salamanca e desta para o resto da Europa, tendo sido um dos principais fatores de desenvolvimento, designadamente do Douro Superior. Em 1987, por decisão política, o troço entre o Pocinho e Barca d'Alva foi desativado, encontrando-se abandonado todo este percurso, bem como vandalizados os seus bens imóveis. Em 1994, foi descoberto no Vale do Coa, numa extensão de cerca de 20 km, da Foz para Montante, o maior e mais importante núcleo de arte rupestre ao ar livre no mundo, o qual veio a ser considerado como Património da Humanidade pela Unesco em 1998. No ano 2001, a mesma organização internacional elevou também à categoria de Património da Humanidade o Douro Vinheteiro, o qual abrange a zona do Pocinho e parte considerável do Concelho de Nova Flores de Coa. Em 2010, foi inaugurado o Museu Arqueológico do Coa, considerado um dos mais importantes da Europa, construído apenas a 800 metros da foz do Rio Coa com o Rio Douro. Nos 10 últimos anos foram plantados mais de 1000 hectares em costas do Rio Douro, entre o Pocinho e Barca d'Alva, na região norte das terras do Rio Coa. Em 2010, a Unesco elevou também à categoria de Património da Humanidade o Núcleo Museológico de Arte Rupestre de Ciega Verde, junto ao Rio Águeda, afluente do Rio Douro, como complemento e extensão das gravuras do Coa. Em janeiro de 2011, a Câmara Municipal de Nova Flores de Coa iniciou no Pocinho as obras de construção do maior centro de alto rendimento do país, que permitirá o treino e o acolhimento das equipas internacionais olímpicas de remo e outras modalidades aquáticas na Albufeira do Pocinho, na extensão até Barca d'Alva. Em maio de 2008, o Centro Mundial dos Destinos Turísticos de Excelência, com sede em Montreal, Canadá, considerou o Vale do Douro como uma das 7 melhores regiões turísticas do planeta, exatamente assim que eles têm. É cada vez maior o número de visitantes, cerca de 200 mil por ano, que visitam a região do Douro Superior e que sobem o Douro navegável até à fronteira de Barca d'Alva. Em finais de 2010, a Fundação Rei Afonso Henriques, com o apoio do IGESPAR e da ACOA, Associação dos Amigos do Parque e Museu de Coa, em consonância com o Governo da Região Autónoma de Leão e Castela, encetaram negociações para a criação da Grande Rota do Património da Humanidade do Vale do Douro, primeiro sítio ibérico do património mundial, que abrange a vasta região compreendida entre Porto e Salamanca, ao longo do Vale do Douro, no qual o território entre Pocinho e Barca d'Alva possui a melhor centralidade geográfica. Assim, tendo em conta que o troço da via férrea entre Pocinho e Barca d'Alva percorre cerca de 15 km em pleno Parque Arqueológico do Vale do Coa, sempre ao longo do Rio Douro, sendo um meio de comunicação mais curto e rápido entre estas duas localidades, que permite a ligação mais sustentada entre o Parque Arqueológico e a sua extensão de Ciega Verde, que contribui para a diversificação e aumento do fluxo de visitantes aos patrimónios mundiais, estabelece a ligação mais sustentável, económica e rápida à região autónoma de Castelo e Leão, após a recuperação da linha de caminho de ferro entre Barca d'Alva e Santo Estevão, que as autoridades espanholas pretendem reativar, que possui uma inigualável engenharia ferroviária, exemplo do avanço técnico da engenharia portuguesa do século XIX, que por si só constitui um património de importantíssimo valor, tendo ainda em conta que a região do Rio Coa não possui qualquer outra ligação rodoviária próxima ou apropriada entre Vila Flores de Coa e Pocinho e Barca d'Alva, que a sociedade civil e as autoridades da região autónoma de Castelo e Leão estão a envidar todos os esforços para a reativação da linha de ferro de Barca d'Alva a Santo Estevão e desta a Salamanca, que a concretizar esta reabertura, a estação de Pocinho ficará apenas a 130 km de Salamanca e a pouco mais de uma hora do centro da região castelhana, com uma população de 2.600.000 habitantes,
que o troço ferroviário Pocinho e Barcadalva, por si só, se justifica ao nível do desenvolvimento cultural, turístico e económico da região de Ourense, considerando ainda a resolução do Conselho de Ministros número 150 de 2003, 22 de setembro, que define e incentiva o Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinheteiro, a resolução do Conselho de Ministros número 116 de 2006, de 20 de outubro, que criou a estrutura de missão do Douro, a qual, entre outros objetivos, se propõe valorizar as potencialidades do Rio Douro, também na componente comercial, no quadro de uma rede adequada de transportes flúvio, ferro ou rodoviários. A resolução da Assembleia da República número 1/2007, de 10 de janeiro, que recomenda ao Governo português a intensificação dos investimentos que desenvolvam integralmente a região do Douro. O convênio de Barcadalva, realizado a 9 de dezembro de 2007, no qual os responsáveis portugueses e espanhóis do Governo Central, Local e Regional reconheceram a importância do troço Pocinho Barcadalva e assinaram um compromisso de reativação do mesmo. O protocolo do Pocinho, efetuado em 10 de setembro de 2009, assinado entre a então Secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, representantes das autarquias locais e organismos regionais, pelo qual o Governo português se decidiu para a reconstrução da linha Pocinho Barcadalva, atribuindo a dotação orçamental de 25 milhões de euros. Agora terminando. Os signatários da presente moção solicitam aos responsáveis políticos nacionais, regionais e locais a reativação do troço do caminho de ferro entre a estação de Pocinho e a estação de Barcadalva como via indispensável para o desenvolvimento estrutural, económico, turístico e cultural da região do Douro e desigradamente do norte das terras de Ribacoa. Vila Nova Escoa, estação abandonada do Coa, 23 de abril de 2011. Teremos uma palavra a dizer e seremos extremamente importantes. Quero-vos agradecer e felicitar por termos todos nós aderido à ação que acabamos de fazer. Esta é uma ação que vai ficar gravada não só no coração de cada um de nós, que certamente já está, mas vai ficar gravada na região e vai ficar gravada a nível nacional. Quero-vos dizer que as notícias que foram enviadas para a imprensa a anunciar este ato foram extremamente bem recebidas. No geral, foram publicadas. Inclusive o Diário de Coimbra, à distância que está a 200 km daqui, contactou elementos da organização, quis ter elementos, fez uma reportagem. Não há dúvida que nós poderemos dizer, mas onde está a imprensa aqui connosco? A imprensa há de estar aqui connosco. A imprensa há de estar aqui noutros lados. Mas para isso, nós temos que lhes mostrar que existimos. Nós temos que lhes mostrar o nosso trabalho. Porque eles, neste momento, já estão mais céticos do que o São Tomé. Ou pior ainda, muita dela, infelizmente, está mais a ver o interesse, onde está o interesse e de onde vem esse interesse. Não é isso que nós queremos. O interesse há de estar no bem comum. Há de estar no coletivo. Era para ser feita a escritura amanhã. Não, depois da manhã, sexta-feira, terça-feira, dia 26. Por aspectos burocráticos, não foi possível vir de Lisboa a documentação necessária. Há de ser marcada uma nova data. O que está determinado neste momento é a nível da escritura ser feita pela via simplex, em que existem meia dúzia de artigos que são, a nível de estatutos, que são os basilares, em que diz que tem uma direção, Conselho Fiscal, uma Assembleia Geral, e depois deixa para um regulamento que nós faremos já mais específico. Esse regulamento será feito, e será feito com a participação de todos vós. Certamente de que muitas outras ações haverá e nós vamos fazer. Neste momento, poderíamos enumerar possibilidades de evento. Não sei se será tão importante assim. Vamos mencioná-los mais próximos dos eventos e de maneira que seja feita a dinâmica para que as coisas sejam resolvidas. Eu quero vos dizer que até agora temos tido o maior apoio das nossas estruturas em quem votamos. A Junta de Freguesia. Este trabalho que está aqui feito é à Junta de Freguesia que o devemos. Muito bem.
Câmara Municipal, logo de início, disse: nós disponibilizamos autocarros. Num dia de feriado, num dia em que, em princípio, não seria um dia de trabalho, os dois motoristas se disponibilizaram e nos transportaram para o Pocinho. Isto é, se nós virmos bem, as pessoas estão connosco. Essas pessoas são nossas. O Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, todos os outros, com as suas virtudes, com os seus defeitos, são nossos. É com eles que vamos trabalhar. Dos bombeiros que está ali. É com eles que vamos trabalhar. A nível das associações, dos bombeiros, dos pantomineiros, reparem na semente que Foscoa tem. Aqueles jovens, eu hoje, desculpem que vos diga, que puxo um pouco o braço também à minha sardinha. Eu hoje revi nestes jovens a minha juventude, quando nós formamos em Foscoa o CAF e o TAF, Centro Académico Foscoense, Teatro Académico Foscoense. Foi uma outra geração, fez coisas lindas. Temos o prazer de ter alguns, mas dessas imagens, desses atos que os participantes mantiveram no Facebook. É magnífico. Hoje temos os pantomineiros. É uma juventude que vai trabalhar connosco. Todas as associações, em breve, iremos propor como que haja uma assembleia de todas as associações do Concelho de Foscoa, em que nos vamos encontrar, em que vamos conversar, em que vamos trocar ideias, em que vamos traçar diretrizes. Em breve teremos uniões com associações de outros locais, com a Transcodância de Sabugal, com toda a via de Figueira Castelo Rodrigo e de Espanha, com os nossos amigos dos blogs. Temos o prazer de ter aqui o nosso Jorge, o Jorge Delfim, que é um dos bloguistas que está connosco, que trocamos mensagens, que trocamos materiais, que nos apoiamos. Há um outro que mandou um abraço por ele, o Lelo de Moncorvo, que era para estar aqui, um homem de 80 anos, cerca de 80 anos, com um carinho, com um sentir, com um estar. Tudo isto é importante. Que são os maquinistas do nosso comboio, a nível internauta. Nós entendemos que o nome da associação aqui, a nível regional e a nível da associação, fosse Amigos do Concelho de Foscoa. Os princípios serão essencialmente princípios sociais, serão princípios culturais, serão princípios de intervenção cívica, serão princípios de participação. Isto é, tudo aquilo que diga respeito, direta ou indiretamente, à nossa região, nós estaremos disponíveis para participar. Nós estaremos disponíveis para dar uma palavra. Nós estaremos disponíveis. A Junta de Freguesia pode ter alguma intervenção financeira, como é lógico que a intervenção financeira da Junta, como é natural, terá que ser reduzida, mas pode intervir de outra forma. Desde já posso disponibilizar algum espaço na Junta de Freguesia, se houver necessidade de haver reuniões da futura associação. Podemos apoiar no apoio logístico, na parte da Secretaria, disponibilizar material de Secretaria para o que for necessário. E da minha parte, disponibilizo-me para também colaborar naquilo que for possível. E de momento era só isso. Bom, naturalmente o que importa é que as pessoas estejam cá. Tudo se faz com as pessoas. Sem pessoas não há nada. É importante que as pessoas individualmente e em termos coletivos adiram e depois em conjunto façamos aquilo que gostávamos individualmente que seja feito. Naturalmente que a nossa vontade é uma, as limitações são outras. Mas se nós, individualmente e em termos coletivos, não pedirmos, com certeza que não vem cá ninguém de Lisboa, ou do Porto, ou de Braga, ou de Santarém, a oferecer-nos qualquer coisa. Por isso, o documento que acabamos de assinar, que naturalmente foi feito, e acho que está muito bem feito, é importante para que nos represente a cada um de nós, junto das entidades, faça valer a nossa vontade. E se assim for, nós ficamos a ganhar, ficam a ganhar
quem está em Foscoa, quem vive em Figueira de Castelo Rodrigo, quem está em Freixo do Numão, quem está no Pocinho e até quem está em Moncorvo. Porque se é importante para nós, penso que não devemos pôr em causa se também o que é importante para nós vai servir Moncorvo ou vai servir Figueira. Até porque esta luta, a reabertura da linha do caminho de ferro só é possível se estiverem também connosco Figueira de Castelo Rodrigo, estiverem Moncorvo, estiverem outros conselhos e outros representantes que não só Foscoa. Penso que toda a gente tem a ideia, a realidade de que só nós não podemos levar isto para a frente, mas nós podemos obrigar os outros a que estejam connosco. Portanto, esta é a nossa luta, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Isto amanhã, se calhar não vai acontecer nada de novo, mas vai acontecer daqui a 8 dias, daqui a 15 e daqui a algum tempo. Com certeza que eu, nesta altura, que sou o Presidente da Direção dos Bombeiros de Foscoa, estamos a acabar instalações e da mesma forma como o Presidente da Junta disponibilizou os espaços da Junta, logo que as instalações dos bombeiros estejam terminadas, porque os bombeiros é para os bombeiros e é para a sociedade, os bombeiros são e devem ser cada vez mais solidários e, portanto, eu entendo que devemos ser solidários não só com a matéria da proteção civil, do acidente, do desastre, mas devemos ser solidários também nesta luta. É também importante para as pessoas curar as feridas, mas também curar e ajudar a que a situação de cada um de nós seja melhor. Portanto, com certeza que nós voltamos a ver-nos com mais frequência e havemos de encontrar as melhores formas de ir prosseguindo. Caminhando é que se faz o caminho. E, portanto, a partir de agora, cada um de nós tem mais responsabilidade e, em conjunto, temos uma responsabilidade acrescida. Votos de uma boa Páscoa para todos e para que a Páscoa do ano que vem já tenhamos novidades relativamente a esta questão.